Eu pego novamente o jornalista correspondente da Folha lá na Ásia, o Nelson de Sá, que anuncia em seu material: Estados Unidos voltam suas baterias contra a China na América Latina. No Wall Street Journal, fontes veem espiões chineses em Cuba. E na agência Bloomberg, a Casa Branca diz querer novas ferramentas para segurança da região. Bom, essa é a invasão chinesa que estaria acontecendo na América Latina, fruto ou da decadência dos Estados Unidos ou da sua insensibilidade para a região. Aqui uma jornalista que eu vou também passar daqui a pouco, a jornalista Clarissa Neher, da televisão alemã estatal, a Deutsche Welle, que também faz um material importante concluindo de que essa influência da China na América Latina, ela já vem desde 2008. Então vejamos aqui primeiramente o material do nosso Nelson de Sá. Citando fontes anônimas, o Financial Times manchetou, quer dizer, deu manchete, que Estados Unidos e Taiwan irão conectar suas frotas de drones e trocar dados em tempo real, preparando-se para suposto ataque chinês contra Taiwan. Essa aí é uma briga particular, uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos querem se aproximar, aliás, já se aproximaram demasiadamente, segundo a China, de Taiwan, que é considerado um território chinês pelos chineses. Só que os chineses agora estão dando troco e fazendo aí essa base em Cuba, que soa um tanto alarmante, porque a gente se lembra da última vez que houve esse tipo de base, que não era uma base comercial ou uma base aqui como é de uma base científica, seria de observação, mas era uma base de mísseis que acabou criando aquela crise mundial que quase estourou na Terceira Guerra, segundo anunciaram na época alguns jornais, aliás, a maioria dos jornais. Também citando fontes anônimas, o Wall Street Journal mancheteou que Cuba deverá sediar uma base chinesa de espionagem em novo desafio geopolítico de Pequim contra os Estados Unidos. A mensagem nos dois jornais é a mesma, de ameaça chinesa, seja onde for. A novidade é a segunda mensagem se voltar para a América Latina. Dias antes, a Bloomberg, a agência Bloomberg, noticiou que o diretor para a América Latina do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Juan González, busca novas ferramentas contra a China na região. Precisamos nos concentrar em promover a segurança da América Latina e do Caribe, declarou ele, destacando entre as ferramentas o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A título de história, a gente vai reproduzir aqui um Twitter do site chamado Going Underground, falando de uma proclamação do líder cubano. Em 2014, o Fidel Castro, já morto há mais de 6 anos, quando ele dizia que nas próximas décadas o PIB da China vai ultrapassar o dos Estados Unidos. Muitos países já estão solicitando o yuan em vez do dólar na troca de comércio de suas transações,
não apenas o Brasil, mas também diversos países importantes da América Latina, cujos produtos, como ele cita, não é, a soja e o milho, competem com aqueles da América do Norte. Agora eu vou para esse site aqui da Clarissa Nesser, que é jornalista da Deutsche Welle, a TV estatal alemã. Ela diz que essa situação de interferência ou de influência da China na América Latina já estava ali muito clara em 2008. E também fala da pandemia, não é? Quando a China socorreu os países sul-americanos e latino-americanos muito antes da União Europeia e dos próprios Estados Unidos, que na época a gente se recorda, né, deu as costas para essas populações que estavam ali à míngua de vacinas. Não foi só o ano da eleição do Obama e do plano estratégico que eu mencionei lá no começo do vídeo. Foram tempos também de crise financeira global e de onda esquerdista na América Latina. E líderes locais, como Lula, abraçaram os novos parceiros. E a demanda da China por matérias-primas como petróleo, ferro e soja acabou protegendo alguns países dos efeitos da avassaladora crise. Desde então, a China continuou executando seu projeto sem grande alarde. Ampliou o comércio, ajudou governos, colaborou com enormes projetos de infraestrutura, fortaleceu os laços militares e emprestou enormes quantidades de dinheiro. Hoje, mais de 20 países da América Latina e do Caribe integram a chamada Nova Rota da Seda. É um megaprojeto chinês de infraestrutura que prevê a construção de estradas, portos, aeroportos e outras obras em países estrangeiros. A China se tornou ainda uma importante financiadora da região. Entre 2005 e 2020, emprestou quase 140 bilhões de dólares a governos latino-americanos. Agora a jornalista fala da crise na pandemia, não é? Quando as populações latino-americanas, sobretudo, se encontravam ali praticamente abandonadas, porque tanto os governos dos Estados Unidos quanto os da União Europeia diziam que primeiro iam tratar da população deles, para depois, se houvesse sobra, sim, aí distribuiriam vacinas para a América Latina. Resultado, a China chegou primeiro e soltou lá a sua primeira vacina, coincidentemente no Brasil, através de um governo de direita, que era o João Dória, lá de São Paulo, que estava brigando com o Bolsonaro, que por sua vez estava denunciando a China. Lembra no início da pandemia, da primeira vacina que chegou ao Brasil e a outros países? Então, foi a chamada diplomacia da Covid. Pequim ajudou o país com a venda e doação de máscaras, aparelhos de proteção e vacinas, e se tornou uma protagonista na América Latina no meio do caos gerado pela crise sanitária. Economistas dizem que ainda tem muito espaço para o avanço. A China tem hoje, por exemplo, acordos de livre comércio com apenas 3 países da região: Chile, Peru e Costa Rica. E aí de onde reside o perigo, não é? Que é justamente esse acordo de livre comércio isolado. Aí sim, aí todos nós devemos nos levantar contra esse tipo de influência, porque realmente é uma influência esmagadora, que pode começar ali no Brasil, ali que pode inclusive nos atacar diretamente através do Uruguai, como diz a jornalista da Deutsche Welle. E vem flertando com outros como o Uruguai, algo que poderia rachar o Mercosul e abrir ainda mais espaço para os chineses. Um desafio é o protecionismo de alguns países da região, como a Argentina, que temem a quebra de indústrias locais com enxurrada de produtos chineses mais baratos. Eu acho que o Mercosul, nesse momento, corre o grande risco de ser engolido pela China por um. Começando com o Mercosul, a gente se recorda que o Mercosul do qual também participa o Brasil, né? O Brasil é o líder do Mercosul, juntamente com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. O Uruguai, que é muito pequeno, não tem nenhuma resistência política e econômica sobre o avanço da China, mas aí entrar, uma vez que entrou no Mercosul,
é muito mais fácil. A Argentina é muito debilitada, Paraguai tem essa coisa com Taiwan, mas isso é uma coisa de negociação e no fundo, a China quer entrar no Brasil com os produtos industriais deles no mercado fechado por enquanto. Eu acho que a chance que a China vai suceder nos próximos 5 a 10 anos são muito grandes e, no outro lado, a União Europeia está muito mais receoso de avançar com o Mercosul.